Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos mais uma noite reunidos para uma palestra virtual do nosso Centro Espírita. E para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Jomar para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos participando mais uma vez. Que a paz do Senhor esteja sempre presente entre nós, nesse momento muito difícil para todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que está do nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos, estar unidos e reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde e positividade, afastando de nós toda a maldade e maledicência. E que a tua luz bendita e purificante desça sobre nós, inundando o nosso lar e nosso planeta. Esperando que esteja conosco, Senhor, guiando nossos passos, inspirando nossas ideias e intuindo nossos trabalhos. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que Deus mesmo for iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre e irmão Jesus, a espiritualidade amiga da casa, aos nossos mentores e guias espirituais, para iniciarmos mais uma palestra virtual do nosso Centro Espírita. A palestra de hoje é a nossa 118ª palestra virtual. Quem irá proferir é o nosso amigo Etelvino Macedo, trabalhador do GAN, e meu companheiro lá na Federação Espírita Pernambucana, lá no Grupo Leopoldo Machado. E o tema da palestra do nosso Etelvino será o paraíso perdido e a parábola do filho pródigo. Boa noite, Etelvino, a palavra é com você. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos, né? Que Jesus possa nos abençoar, a espiritualidade, nos orientar, para que a gente possa discorrer sobre esse assunto na noite de hoje, com a paz de Jesus, com o devido esclarecimento para todos os participantes aqui nesta noite. Hoje o nosso tema, como o nosso irmão Douglas falou, é o paraíso perdido e a parábola do filho pródigo. E, esclarecendo um pouco mais, eu sou trabalhador do Grupo de Assistência Mediúnica, como o Douglas falou. Estou lá naquela instituição há praticamente 30 anos, né? Vou fazer agora em agosto. E, com a graça de Deus, a doutrina espírita tem sido o nosso leme em busca da nossa transformação e de auxiliar o próximo, que é o objetivo pelo qual acredito que nós encarnamos, né? Para que possamos evoluir, trabalhar o amor e, assim, prosseguir servindo como nosso Mestre Jesus serviu. Então, hoje nós vamos falar, o tema, ele traz em si o paraíso perdido, né? Se nós nos lembrarmos, essa história já foi muito contada desde eras, né, mais remota. Questão do paraíso, o Jardim do Éden, onde lá nós temos a figura do Adão, a figura da Eva, onde eles foram tentados por uma cobra a comer o fruto proibido, né? Nós não vamos entrar em alguns outros aspectos, por exemplo, alguns falam de que o fruto proibido era justamente sair da inocência em que este casal vivia, né, com seus 2 filhos, e num lugar belíssimo, né? Está aí uma fotografia que retrata um pouco o Jardim do Éden, onde a inocência imperava, onde, digamos assim, a felicidade plena estava presente. O Jardim do Éden, né, para a Bíblia, o Velho Testamento, ele traz como sendo a primeira casa dos moradores terráqueos. E para outros é também o paraíso
onde nós um dia iremos. Mas a doutrina espírita já nos dá outras conotações referentes a isso. Eu, particularmente, por exemplo, na minha cidade do interior, ao saber dessa história de Adão e Eva, a culpada foi uma cobra, coitada das cobras, né? Tinha conhecidos que perseguiam as cobras, achando como a vilã de nós estarmos hoje vivendo, né, nas dificuldades, nas dores, no sofrimento de cada dia. Ou seja, se nós analisarmos essas informações que lá atrás já vem no Velho Testamento, dando o devido contexto a essas informações e ficarmos ao pé da letra, com certeza a gente vai incorrer em erros. Então, a primeira revelação que é trazida por Moisés, ela tem um contexto onde nós temos o contexto das leis de Deus e onde nós temos também as leis morais ou as leis pessoais de Moisés, e que muitas vezes se confundem isso. As leis de Deus são eternas. É tanto que Jesus, posteriormente, conhecido como a segunda revelação, ele nos dá que não veio modificar a lei, mas fazer cumprir, e aí resumiu tudo num só mandamento. O Consolador prometido por Jesus, que nós temos como a doutrina espírita, já nos traz esse primeiro ensinamento, o princípio que Jesus nos traz, né, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, já acrescenta a questão do instruí-vos. Ou seja, a sociedade avançou e nós estamos na fase do buscar ter o conhecimento para que, através do conhecimento, a gente possa ter o discernimento do bem e do mal. Isso está lá no Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos trabalhar muito o Livro dos Espíritos, particularmente por ser o primeiro livro da codificação, é o livro base da codificação que serviu de base para os outros livros que vieram da codificação. Então, voltando a essa questão do paraíso perdido, o que é que nos traz, o que é que nos alenta essa questão e qual é a relação que eu fiz no que diz respeito ao filho pródigo? Eu vou falar agora um pouquinho da parábola do filho pródigo, que é interessante, né? Para quem não conhece, para aqueles que ainda, com certeza, todos que estão aí já ouviram falar, a parábola do filho pródigo, onde um senhor possuía 2 filhos, e eis que, de repente, um dos filhos resolve pedir sua parte na herança dos pais. E aí o que é que acontece? O outro filho fica, esse filho recebe sua parte, o pai dá aquilo que ele pediu, recebe sua parte, e vai para umas terras distantes. Lá nessas terras distantes, ele vivendo irresponsavelmente, ele perde tudo o que tinha. Passou fome, passou dificuldades, e aí ele resolveu trabalhar em uma fazenda para que aí pudesse ter a oportunidade de angariar seus próprios proventos, sua própria alimentação. E aí o que é que acontece? Ele vai trabalhar numa fazenda de produção de porcos. E eis que ele, para sobreviver, ele chega a comer a comida que os porcos comiam. E certo dia, ele, refletindo sobre essa realidade que ele se encontra, ele se lembra, né, de onde vivia, e ele foi se lembrar do momento em que ele vivia com seu pai, com seu irmão, e que lá ele tinha tudo o que ele desejava. Inclusive, muitos empregados, alimentação farta. E ele foi que fez? Nessa reflexão de dor, de sofrimento, de humilhação que estava vivendo, ele resolve voltar para a fazenda do seu pai. E aí nós temos muitos já falaram sobre esse tema, nós temos um momento que o pai, sabendo da volta do filho, vocês estão me escutando? Porque eu estou com um probleminha aqui na tela do meu computador. Não sei o que aconteceu. Sim, estamos lhe ouvindo bem. Mas a tela para vocês estão bem? Está na primeira tela ainda. Pronto, então beleza. Porque para mim aqui, de repente, sumiu a tela. Mas eu vou comentando. Então, o que é que aconteceu? Ele, observando isso, voltou para a casa do pai. O pai, sabendo do retorno do filho, resolve matar um novilho, resolve fazer uma verdadeira festa para recepcionar o seu filho
que ele tinha como perdido. E dentro disso, né, relata na parábola de Jesus que o filho que ficou se revoltou. Por que se revoltou? Porque o pai, ele esteve ali sempre presente do pai e o pai nunca fez uma festa dessa. No entanto, aquele filho que foi, digamos assim, desalmado, resolveu se revoltar contra a realidade em que vivia, voltou e o pai recebe com toda a honra possível. Então, a gente poderia fazer aí diversas interpretações e reflexões sobre essa parábola, que é belíssima. Ela tem várias vertentes que a gente poderia analisar. Eu acho que é um problema na tela do meu computador. Eu tentei passar, talvez eu vá para o celular, para até acompanhar melhor. E aí, tá na tela seguinte para vocês? Ainda não, está na primeira tela. Então, deu problema no meu notebook. Mas eu vou comentar, eu vou continuar comentando. Então, por que eu trago essa questão do paraíso perdido e a parábola do filho pródigo? Se vocês observarem, a parábola do filho pródigo, esse senhor, ele é comparado a Deus. Então, Deus e o filho pródigo, que somos nós. Né? Aquele filho que se rebela, aquele filho que não atende aos pedidos do pai, que não respeita, digamos assim, os princípios e as orientações que ele dá, e se rebela e vai embora em busca de quê? Dos seus prazeres. Na realidade, ele estava entediado, digamos assim, ele estava entediado com aquela vida que ele tinha. O outro filho não, ele ficou, de uma certa maneira, tinha suas posições. Mas esse filho pródigo é parecido com um pouco com Adão. Né? Estava curioso para conhecer outras coisas. Então, aí a gente vê essa analogia, né? Essa ligação com Adão, justamente isso, que vem a cobra, fala desse fruto proibido, fala de todas, né, as benesses deste fruto, e Adão é tentado, não exatamente Adão, né? A Eva oferece o fruto a Adão. É isso que está lá nessa história do Adão e Eva. E Adão aí come o fruto proibido e eles são expulsos do paraíso. Né? Se a gente observar, o que é que tem a ver Adão em buscar comer essa maçã? O que é que tem o filho pródigo em buscar ter uma vida nova, uma vida diferente? Porque até então, o filho pródigo tinha tudo possível para ser feliz. Se ele buscou algo novo, é porque, na realidade, ele não estava verdadeiramente satisfeito com aquela vida que ele tinha. Da mesma forma, Adão buscou algo novo, ou seja, ele não estava completo. A doutrina espírita justamente nos coloca o quê? Que a história do Adão e Eva se equipara a esses povos que vieram de outros planetas, e aí se fala na história de Capela, né? Há várias interpretações sobre isso. E aí esses povos que chegaram aqui, né, alguns deles ainda com comportamentos de outros planetas, ainda viciados, procuraram uma vida de prazer, uma vida de paixão. E aí a Joana de Ângela, a gente vai citar algumas coisas aqui de Joana de Ângela, a Joana de Ângela nos traz justamente algumas explicações sobre essa questão do prazer, que foi o direcionamento do filho pródigo. O filho pródigo saiu para quê? Com dinheiro, porque ele queria em busca do prazer, de saber conhecer coisas novas. E disso foi que foi a sua derrocada. Mas aí Deus, e somos nós nos processos de reencarnação, Deus misericordioso, entendendo a nossa condição, compreendendo a nossa condição, nos dá a oportunidade de refazer, de corrigir todos aqueles erros que nós possamos ter cometido, até porque é pertinente diante do processo de evolução que a gente se encontra. Então, fazendo essa análise do paraíso perdido como sendo aquele momento que a doutrina nos traz, né, que nós somos espíritos simples e ignorantes, que ainda não detemos o conhecimento, e por isso que a doutrina nos traz que nós precisamos nos desenvolver intelectualmente, para que aí a gente possa ter o discernimento da questão moral. Como isso acontece? O ideal é que a gente possa ter o desenvolvimento intelectual
e, conjuntamente, a gente também possa ter o desenvolvimento da moral. Este é o ideal. Mas alguns talvez consigam, a maioria nem tanto. Por isso que se fala que a porta do céu, na Bíblia está lá, que a porta do céu é estreita e a porta, né, do inferno é muito larga. Por quê? A tendência é que a maioria cometa equívoco, cometa erros. E aí nós precisamos de várias reencarnações para poder ir aprendendo aquilo que Jesus nos ensina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, infelizmente, o desamor ainda é muito presente. Porque nós viemos aqui para quê? Aprender a amar, exercitar o amor. Mas, infelizmente, a gente não tem este entendimento. E aí, o que é que acontece com a gente? A gente comete os equívocos. E que aí é muito importante. Joana de Ângelo tem vários livros e assunto que fala na questão até de nós nos amarmos. Às vezes nós somos muito rígidos conosco, somos rígidos com a gente e a gente também passa a ser rígido para com aqueles ou convivem com a gente ou para aqueles que têm qualquer relacionamento conosco, querendo que nós sejamos perfeitos. E nós devemos entender que a perfeição é uma conquista, é um processo ao longo dessas encarnações que nós vamos exercitar. E lá na partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, é uma coisa bastante clara, os Espíritos nos diz, quando fala da questão das escalas, né, dos mundos, das escalas no que diz respeito à nossa evolução. Por exemplo, nós, do planeta Terra, se encontra num planeta de segunda categoria. E perguntas posteriores, ele fala, por que de segunda categoria? Onde impera o mal. Ora, para quem já tem esse conhecimento da doutrina espírita, para quem já tem esse esclarecimento, que às vezes a gente entra nas seguintes interrogações, né? Como é que às vezes eu procuro praticar o bem e tem tantas pessoas mais aqui, a maldade ainda é muito presente. E fundamental é a doutrina espírita que nos informa isso, né? E isso até nos acalma e nos faz compreender essa realidade. Olha, a Terra é um planeta onde a maldade ainda impera, né? Estamos aí sonhando, eu particularmente, e os outros que conhecem o assunto sabem que dificilmente a gente vai ter a oportunidade de ver um planeta de regeneração. Divaldo aí acabou lançando recentemente aí no rumo, né, do mundo de regeneração, mas a gente sabe que isso leva muito tempo para que essas transformações aconteçam. Mais ou menos o que aconteceu lá com Moisés, que teve que 40 anos, né, para romper toda aquela caminhada para chegar no paraíso deles, que eles desejavam, e uma nova geração foi quem pôde usufruir isso, porque aquela geração que saiu de Israel, aquela geração que saiu do Egito, desculpe, ela não chegou, nem o Moisés conseguiu, mais ou menos a 100 quilômetros, Moisés desencarnou. Então, vocês vejam que hoje não é diferente para nós. Então, nós nascemos simples e ignorantes, precisamos aí aprender e compreender todos esses ensinamentos em prol das nossas ações. Então, o filho pródigo e Adão e Eva, na realidade, eles não conheciam o prazer e, a partir do momento que eles tiveram a oportunidade de sentir essa sensação do prazer, né, eles tiveram a oportunidade de conhecer coisas novas. E o prazer, o que é o prazer? O prazer nada mais é do que uma sensação ou emoção agradável, algo agradável, ligado à satisfação de uma vontade. É uma necessidade, um exercício harmonioso das atividades. Então, tudo que a gente faz é preciso ter o prazer. No Livro dos Espíritos tem uma das perguntas. Então, eu estou colocando para vocês agora uma tela que está lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 237. Essa pergunta, ela nos vai já dar um esclarecimento e a gente vai ter como base algumas perguntas dos Livros dos Espíritos. Então, como eu estava falando para vocês, o prazer é algo que a gente tem que ter na vida. Quando a gente perde o prazer, até das coisas materiais, porque, veja, Deus colocou o prazer nas coisas materiais justamente para que a gente pudesse
aprender e fazer essa busca. Porque se nós não tivéssemos o prazer nas coisas materiais, o que ia acontecer? A gente ia ficar na inércia. Quer dizer, o progresso, ele acontece e deve acontecer, e Deus, como é perfeito, fez tudo perfeito. Cabe a nós, porque às vezes a gente interpreta as leis de Deus, interpreta os desígnios, dizendo de Deus, a vida, quando a gente deveria entender que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é perfeição. Está lá os atributos, que inclusive está no livro dos Espíritos, os atributos da divindade. Deus é perfeito, é imutável, ou seja, é a perfeição. Então, nós, se tivéssemos um pouco de esclarecimento, nós jamais questionaria qualquer acontecimento da vida. Por sabedoria, o que é que a gente deveria fazer? Procurar entender o que está por trás, ou qual é o sentido daquilo que está acontecendo na nossa vida. Há uma frase interessante, muito utilizada hoje, que eu acho bastante pertinente, que diz o seguinte, que o importante não é o fato que acontece, importante é a relação que a gente faz com esse fato. Você está, por exemplo, olha, eu tenho uma dificuldade qualquer, eu tenho um carro. Vem um ladrão, ou com a batida, leva meu carro. O fato aconteceu. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu. Ora, o carro era um objeto de prazer meu. O carro era um objeto para me deslocar, era um objeto para me deslocar com minha família, era um objeto de satisfação. A partir daquele momento que eu fico sem esse objeto, eu deixei de perder o que aí? Praticamente. Eu deixei de ter algo que me dava prazer, algo que me dava a condição de estar numa certa zona de conforto. E aí o que é que eu faço? Eu, por desconhecer essas leis divinas e por não ter ainda essa sabedoria, eu começo a questionar Deus e começo a não aceitar aquilo como uma realidade. Porque eu poderia ter vários caminhos. Eu cito, inclusive, o exemplo de Paulo de Tarso, normalmente, que é muito interessante. Veja, vou mudar até para o exemplo do carro e para a gente ter uma relação com o Paulo de Tarso. Então, eu poderia buscar trabalhar para reconquistar meu carro, eu poderia ficar lamentando, reclamando, xingando, chorando, ou eu poderia simplesmente respeitar aquilo que aconteceu e aí buscar uma alternativa. Então, quando eu falei para vocês, o importante não foi o fato, foi ter roubado o carro. Agora sim, como eu me relaciono com isso? Ora, se Deus permitisse que eu ficasse sem meu carro, que relação eu faço com isso? Essa relação é que é fundamental para o nosso processo evolutivo, para nós. Então, eu perdi um objeto de prazer, eu agora, muitas vezes, eu faço o quê? Eu me revolto. Quando eu me revolto, eu entro num processo de uma vibração negativa, de uma carga energética. Para nós que somos espíritas, às vezes até atraímos entidades, às vezes não, atraímos entidades que estão nessa mesma vibração, de revolta, de lamentação, e seja ela qual for. Ora, se Deus é nosso Pai soberanamente justo e bom, se me aconteceu, eu tenho que ter nesta hora pelo menos o quê? A serenidade para procurar entender esse momento e compreender por que é que Deus permitiu, deixou que isso acontecesse na minha vida. Então, tudo está referente a como eu me relaciono com tudo da vida. Paulo de Tarso é esse exemplo. Paulo de Tarso perseguiu e providenciou, né, instigou para matar o primeiro seguidor de Jesus, que era, a gente sabe que o Gesiel, depois chamado de Estevão. Paulo de Tarso perseguiu os seguidores de Jesus, perseguiu Jesus. Mas na hora que Paulo de Tarso tem um encontro com Jesus, ele reconhece, né, o equívoco que ele cometeu na vida, ele reconhece o erro que ele cometeu na vida. E assim, por ser também um espírito que alguns chamam, né, de escola, espírito que já tem uma condição evolutiva, ele reconhece o erro, Jesus se apresenta para ele e ele simplesmente segue e pergunta a Jesus: "O que queres de mim?", né? Você veja a transformação de Paulo, como ela foi importante, como ela foi fundamental para que ele mesmo... E daí porque a gente sabe por que Jesus disse que Paulo de Tarso era aquele vaso escolhido.
para vocês sentirem a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo e como Jesus o tinha como um dos seus principais agora seguidores. Aquele que perseguiu se transformou num discípulo, né, de bastante força e de trabalho. E aí a gente continuando, então a questão de Adão e do filho pródigo, na realidade, foi essa busca do prazer. Do filho pródigo, o que é que a gente vê, né? A misericórdia de Deus, o amor de Deus e como nós, né, não levamos em consideração tudo aquilo que Deus nos coloca. Mais uma vez eu trago essa relação com o fato. O filho estava ali, vamos dizer, imagina, entediado por aquela vida, queria uma vida nova, uma vida de prazeres. Mas ele poderia ali mesmo encontrar os seus prazeres, que também o filho que ficou se revoltou. Você veja, nem o filho que ficou também estava preparado para esse mundo. Talvez ele tinha lá seus motivos, mas ele não estava com esta aceitação que a gente, né, vai buscar ter na vida, de saber que tudo que nos acontece, de tudo que nós fazemos tem que ser com prazer, tem que ser com amor. Então, se eu tenho o meu trabalho, eu tenho que fazer o bem o máximo possível com essa ferramenta que Deus nos coloca. Então, aquele trabalho, para mim, deve ser algo gratificante. Está lá a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, uma das 10 leis que a doutrina espírita nos traz. Então, eu tenho que trabalhar com satisfação, com prazer. E isso está dentro de cada um de nós. Eu tenho apenas que desenvolver o prazer por aquilo que faz e por aquilo que está ao meu dispor. E aí nós temos um outro sentimento que é bastante parecido, que é a paixão, que é um sentimento intenso que possui, né, a capacidade de até alterar o nosso comportamento e o nosso pensamento. Então, é fundamental que nós possamos entender essa questão do prazer, da paixão, que são, digamos assim, dois instrumentos valiosíssimos que Deus coloca a nosso dispor. Para que isso? Para que nós possamos retornar ao Pai, para que nós possamos nos desenvolver, evoluir diante desses instrumentos. Agora, a forma que eu utilizo esses instrumentos é que é o fator fundamental, porque a paixão e o prazer estão aí, como eu falei da história do objeto lá, do carro. Agora, o que é que eu faço com a paixão e com o prazer? Eu preciso entender que eu tenho que utilizar, me lembro agora falando de Kardec, né, o nosso bom senso encarnado, eu tenho que utilizar de forma que isto sirva para que eu possa evoluir. Muitos falam, né, até essa questão, por exemplo, de Jesus, a tentação de Jesus, né, porque Adão e Eva foram tentados. Né, e eu particularmente até questiono Jesus, um espírito puro de elevadíssima evolução, vai ser tentado em quê? Né? Até porque a paixão de Jesus era a paixão do amor de Deus, era servir a Deus na sua essência. Então, a paixão é um sentimento que muitas vezes faz com que as criaturas humanas possam enveredar por caminhos outros e, assim, acumular erros e equívocos que, às vezes, precisa de várias encarnações para poder corrigir esses equívocos e superar. Né? Então, nós temos forças latentes. E a paixão, por exemplo, é uma coisa bonita, belíssima. Serve para que, por exemplo, um casal, dois enamorados, possam ali se interagir, se apaixonam, para que esta paixão, como um alicerce de um amor posterior, porque dizem, né, que a paixão ela dura até aparecer os defeitos. E justamente a paixão tem essa finalidade. Ou seja, a paixão, o prazer, são algo, é algo que Deus nos coloca para que a gente possa ter o discernimento do seu uso, da forma que a gente devemos utilizar. Já pensou você viver sem paixão? Viver sem prazer? Essa pessoa está em depressão, essa pessoa está precisando realmente de um auxílio terapêutico médico para poder ter prazer da vida. E aí nós temos, até como eu disse no início para vocês, os prazeres até pelas coisas materiais. É pecado ter prazeres materiais? Não, não é pecado. Né? Podemos falar nessa palavra pecado, que a doutrina usa muito. Ou seja, é um erro? Não, não é erro. Porque Deus assim nos fez, Deus assim nos colocou para que a gente justamente possa ser um instrumento para a nossa evolução, para a gente possa encontrar o caminho do meio, né? Que é o caminho do bom senso, o caminho
do equilíbrio. É claro que a gente vai cometer os equívocos. Daí a importância. Hoje eu estava participando do estudo de Joana de Ângeles, e justamente onde eu falava disso, né, que a gente precisa se amar, porque a gente às vezes é tão rígido com a gente mesmo, né, porque a gente comete os equívocos, comete o erro e começa a se martirizar por um erro que fez. Ora, nós ainda somos imperfeitos, vamos cometer vários erros, mas o fundamental é que a gente possa refletir sobre esses erros. Por exemplo, como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não ficou se lamentando, não ficou maldizendo. Talvez outro espírito, um espírito menos evoluído. Por exemplo, o caso de Judas. Judas cometeu... Veja a diferença do comportamento de Judas e Paulo de Tarso. Enquanto Paulo de Tarso reconheceu o erro e, como se diz no popular, arregaçou as mangas, e agora, Senhor, é a ti que eu vou servir, o que queres que eu faça? Judas suicidou. Veja que comportamento díspares, comportamentos, né, diferentes, contraditórios até. Porque um mostra que os erros fazem parte da vida, o outro foi rígido demais consigo mesmo, não aceitou o seu erro. Isso não quer dizer que a gente alimenta o erro. O erro vai vir e a gente precisa refletir nisso. E se o outro erra, o problema é do outro que errou. Ah, mas eu gosto do outro, eu amo o outro. Então, o que é que você faz se fosse você que estivesse no lugar dele? Principalmente, orar, vibrar, auxiliar, e não, como Jesus nos ensina, julgar, condenar. Então, é isso que o prazer e a paixão vai nos enveredar nesse caminho da evolução. Joana de Ângeles também diz até, lá no livro, né, de Paixões, que ela, no capítulo Antipaixões, ela diz o seguinte, que a paixão é reminiscência da natureza animal, predominante no homem. Leva-os a tormentos imaginários escravidando, irrompe violenta qual temporal imprevisto, devastando e consumindo tudo que se opõe. O que é? A paixão é aquele fogo que nos vem, que às vezes a gente faz, se não tiver controle, a gente não reconhece a realidade. Há um diálogo entre Krishna e Arjuna, isso lá no Bhagavad Gita, né, das religiões orientais, de que ele fala que os sentidos, aí eu entro já em outra palavra interessante, que faz parte também das paixões, que os sentidos, a gente precisa estar sob o nosso controle. Que o sentido é como um cavalo para o cavaleiro. Ele é uma ferramenta de impulso para a evolução, mas que precisa estar sob o nosso controle. Porque quando não está sob o nosso controle, o que é que acontece? A gente comete bastante erro e bastante equívoco. E assim também são as paixões. É preciso que a gente tenha o bom uso, o bom senso para se utilizar das paixões, que é uma coisa fantástica, belíssima, que Deus nos dá. E aí a Joana de Ângeles, ela continua, ela diz o seguinte, nesse estágio de paixão, de primarismo, é o maior inimigo do homem, que é interessante, a Joana coloca, porque faz com que domine o homem e faz com que ele cometa os erros. Mas aí ela diz, canalizada pela vontade disciplinada para objetivos elevados, transforma-se em força motriz que dá vida ao herói, resistência ao mártir, asas aos anjos, beleza aos artistas e glória ao lutador. Entenderam aí, meus irmãos? Aquilo que foi lá, um pecado para Adão e Eva, um erro para o filho pródigo, de buscar ter o prazer, se usar as paixões da vida, para os irmãos que têm isto sob o controle, ele serve justamente de mola, de impulso, de motriz, né, para evolução nossa. Então, nós temos que utilizar isto de forma consensual, com harmonia na nossa vida. Não é pecado se apaixonar, pelo contrário, o ideal é que nós nos apaixonássemos todos os dias, nos apaixonássemos todos os momentos, vivêssemos em eterna paixão, de forma que nós pudéssemos ter o controle dessa paixão. Eu estou vendo que minha apresentação não estou conseguindo nada, pessoal. Desculpe aí, houve esse problema técnico. Eu vou passar a tela, que eu estou em outro computador aqui, é o computador meu profissional da minha empresa, então eu não tenho como mudar até para ele. Tá certo, Douglas? Eu vou mudar, vou até tentar botar a tela anterior para ficar, senão, nessa pergunta. E eu vou ler para vocês essas perguntas que estão lendo dos Espíritos para a gente trabalhar. Infelizmente, eu não consigo aqui trabalhar direito. Essa tela, pronto, vou deixar nessa tela aí.
Se ele deu um trabalho, ele está chuviscando aqui na minha tela, aparece e sai. Mas vamos lá, meus irmãos. Então, essa pergunta 237, Kardec pergunta aos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E os espíritos respondem, sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livre se manifesta no espírito. O que é que os espíritos quiseram nos dizer com isso? Quando a gente está desencarnado, a gente está sob o envoltório desse veículo físico. E aí nós temos esses sentidos, né, os prazeres, as paixões, que tem como sede o espírito, mas que utilizamos o corpo como um veículo de expressão do espírito. E quando a gente desencarna, o que é que acontece? Esses sentidos, eles são aguçados. Esses sentidos, eles são potencializados. É por isso que quando a gente desencarna, a gente passa a ver a realidade melhor. A não ser aqueles irmãos que ainda estão tão materializados, obscurecidos ainda pela matéria, que não chegam a ter essa percepção. Mas aqueles espíritos que já têm uma condição maior, ele, por exemplo, vai ter uma visão mais aguçada, ele vai ter uma percepção melhor da vida e de todos. Então, o corpo, de uma certa forma, ele é um veículo de sustentação, né, dessas sensações. Já na pergunta 712, que é outra pergunta que a gente trouxe para discutir, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: com que fim, veja lá, está no Livro dos Espíritos, pergunta 712, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? A gente já falou até um pouco. Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Veja aí, Deus pôs os atrativos para instruir o homem, porque a gente vai refletir qual é a importância da tentação. Às vezes a gente diz, eu não quero ser tentado. Quem não quer ser tentado não vai ter oportunidade de crescer, de evoluir. A tentação é justamente o meio que Deus nos coloca, porque é o momento chegado para nós pularmos assim de patamar evolutivo. Quando eu estou sendo tentado em algo, e eu sou justamente tentado naquilo que eu preciso melhorar. A minha fraqueza está naquilo que eu estou sendo tentado. Qual foi a fraqueza de Adão e Eva? A maçã. Qual foi a fraqueza do filho pródigo? Uma vida nova. Os prazeres. Então, Deus nos coloca a tentação como uma forma para nos evoluir. Como Deus, eu vou estar sempre repetindo isso, viu, gente? Como Deus é soberanamente justo e bom, tudo que está ao nosso dispor é por amor. O erro está onde? O erro está na minha interpretação ou no uso que a gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente disso. Então, tudo isso Deus nos experimenta. Vamos fazer uma analogia com uma escola que a gente está no primeiro ou segundo grau. Se eu, no final do ano, o professor vai dar as provas. Se eu não estou preparado, o que é que acontece? Eu vou repetir de ano. Mas se eu estou preparado, o que eu faço? Eu vou para uma série seguinte. Então, a tentação, a prova, e nós estamos nesse planeta de expiação e de prova, ainda por alguns anos, dizem até talvez 100, 200 anos. E nós estamos nesse planeta justamente para quê? Para que a gente possa ir para um patamar. Então, a tentação é algo saudável, algo natural para nós. Todos nós somos tentados. Talvez a gente não fale para os outros, mas eu sou tentado. Eu sinto que eu sou tentado em algumas coisas. E quando eu sinto que eu sou tentado, veja a importância de nós refletirmos sobre a tentação. Quando eu estou sendo tentado, e eu vejo, e eu já tenho o conhecimento da doutrina espírita, o que é que eu observo? A doutrina espírita está dizendo isso. Né? O Código de Jesus, as leis de Deus estão dizendo isso. Por exemplo, eu já tenho uma fraqueza para roubar. Vou trabalhar numa empresa, instituição financeira, onde está dinheiro, contabilidade fácil. E aí eu sou tentado naquilo que eu sou fraco. Começo a ver dinheiro com facilidade, possibilidade de me utilizar de recursos dos outros, eu sou tentado a utilizar esse mecanismo. Mas se eu superar esse mecanismo, aquela tentação já não vai fazer parte da minha vida. Eu, como não sou fraco,
aquele dinheiro para mim, eu vejo que é do outro, nem me importa. Mas um colega, eu trabalho em instituição financeira, estou citando um exemplo. Eu já tive vários colegas que foram demitidos por ter metido a mão no dinheiro do outro. Eu nunca meti e sempre achei aquilo com naturalidade. Eu via milhões na minha frente, nunca me preocupei, porque essa tentação não é minha. A minha tentação vai ser outra. A de outros colegas que foram demitidos, por exemplo, a tentação dele era o dinheiro. Dificuldade financeira que ele estava passando, eu passei dificuldade, passei. Mas eu não fui tentado neste campo, entendeu mesmo? Então, a tentação é algo que Deus está dizendo. É sua oportunidade, meu amigo. Vamos lá ver se você está preparado para passar. Se você passar, vai ter outros processos para a evolução. Tá certo? Na pergunta 712A, continuando, ele ainda diz o seguinte: qual é o objetivo dessa tentação? O objetivo é desenvolver a razão e deve preservá-lo dos excessos. Viu aí? Dos excessos. Então, a gente deve utilizar o bom senso. Se o homem não fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Então, veja, se a gente não utilizar, veja o que os Espíritos dizem, se a gente não utilizar os bens terrenos da forma como deve haver, se a gente tivesse fosse indiferente aos bens terrenos, porque às vezes a gente, a avareza, né? A avareza é um engano, é um excesso de um lado. A indiferença é o excesso do outro. Eu tenho que valorizar os recursos materiais, até porque ele foi proveniente através do meu trabalho. Porque eu tenho uma casa aqui, Deus vai me dar, eu não vou ligar para essa casa, eu não vou limpar, eu não vou conservar. Não, eu estou cometendo equívoco. Eu tenho que cuidar das coisas terrenas. Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque são instrumentos que Deus nos dá para a nossa evolução. Eu tenho que cuidar da natureza. Eu tenho que ter essa consciência de que tudo que está aí, eu sou apenas usufrutuário. Eu não sou o proprietário de nada. Nem do meu corpo eu sou proprietário. Então, eu tenho que ter esse discernimento. E daí Deus nos coloca a questão da tentação e de usar os recursos, os prazeres, as paixões com moderação. Prosseguindo, ele diz: Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando aquele uso, esse atrativo, quis Deus também experimentar. Então, Deus deu o prazer e disse: vai a tentação depois, para saber se você está usando da melhor forma. E, muitas vezes, a maioria, né, infelizmente, a tentação não consegue passar. E aí, na pergunta 907, os Espíritos já nos trazem sobre a paixão. Será substancialmente mal o princípio original das paixões? Olha, ele está perguntando, o princípio original das paixões é mal, embora esteja na natureza? Aí a resposta já sabe. Ora, se Deus coloca tudo, é para quê? Para que nós possamos usufruir, para que nós possamos utilizá-lo de forma da melhor maneira possível. E os Espíritos respondem: não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grande coisa. O abuso delas que se faz é que causa o mal. E aí, às vezes, vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, né? Quer dizer, eu trabalho na reunião mediúnica há 30 anos. Vocês aí têm o tempo de vocês trabalhando também nas casas de vocês. Se nós não trabalharmos no passe, toda vez que for trabalhar com paixão, com prazer, o que é que eu estou fazendo? Estou desperdiçando a oportunidade. Porque quando eu trabalho com prazer, com paixão, além de me satisfazer, além de me fazer bem, me deixar alegremente feliz, eu vou fazer o melhor por aquele outro que vem em busca do lenitivo das suas dores, que vem em busca de um alento. Então, temos que trabalhar. Aí tem alguém que diz: eu só gosto de trabalhar aqui no passe. Não, a gente tem que ter a disponibilidade para conhecer coisas novas e trabalhar em tudo. Há 30 anos, quase 30 anos, eu trabalho na reunião mediúnica. E eu sempre digo, toda semana é diferente de uma da outra. E isso nos dá prazer, isso nos dá que cada vez mais a gente aprende. Então, nós temos que desenvolver este prazer pela vida, pelas coisas e por tudo que Deus nos coloca à nossa disposição.
Isto é um exercício nosso. Agora, se nós estamos trabalhando, fazendo as coisas sem motivação, com indiferença, e a gente já sabe, na doutrina espírita, quando nós entramos numa linha, numa corrente, a tendência é isso se fortalecer. Então, é aquela história até da tentação. A gente, às vezes, entra num trabalho, se fanatiza, ou então se torna indiferente. São as duas vertentes dos equívocos que a gente comete. E o caminho do meio é o quê? Trabalhar prazerosamente, servir prazerosamente, como Jesus serviu. Veja os exemplos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Serviu prazerosamente e com paixão, com tudo e com todos. É o exemplo que nós temos. Então, a pergunta 908 nos traz: como se poderá determinar o limite, né, das paixões? Deixam de ser boas para se tornarem mais. Então, ele pergunta: como se pode determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? As paixões são como um corcel. Você lembra que eu falei no início sobre o cavalo? O Livro dos Espíritos está aqui, falando sobre o corcel, a mesma coisa. Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Eu fiz essa analogia, gente, desculpe, eu tinha esquecido até que eu tinha essa pergunta aí. Mas, né, a gente trabalha sendo auxiliado. E aí, veja, é como cavalo. As paixões, os sentidos, os prazeres, a gente tem que dominar o cavalo, direcioná-lo para onde a gente deseja. Se deixar com a rédea frouxa, quem vai ser guiado vão ser nós, por essas paixões e esses prazeres. E aí, seguindo, tem uma outra pergunta aqui também interessante, a gente está chegando no nosso horário. As paixões, eles ainda dizem, as paixões são a alavanca que decuplicam as forças dos homens. Então, assim, a paixão é fundamental para a vida. Viver com paixão. Né? Qual era a paixão de Chico Xavier? Divaldo tem uma historinha com Divaldo, que ele vai lá conversar com Chico Xavier, e sobre essa questão, né, da puberdade, a gente está naquele momento da adolescência para adulto, aquela força sexual. E aí Divaldo vai lá: Chico, como é que você faz para aguentar esse fogo? Né? Porque a sexualidade, meus irmãos, é uma força criadora fortíssima. Né? A gente sabe aí do chakra básico, a Kundalini, energia que os orientais falam muito sobre isso. É preciso que a gente domine esse cavalo selvagem, porque senão a gente envereda hoje pelos caminhos que a gente vê aí na sociedade, né? Cada vez mais o sexo está na cabeça do homem, cada vez mais forte e com suas perversões e deturpações. A gente tem um livro, outro dia eu fiz uma palestra sobre o livro de Divaldo, Sexo e Obsessão, e aquele livro me chamou muita atenção. Né? Se vocês tiveram a oportunidade, leiam um livro belíssimo, Sexo e Obsessão, do nosso irmão Filomeno Miranda, Psicografia através de Divaldo. Excelente, que vai falar sobre essa problemática da sexualidade, inclusive porque hoje está com esse problema da sexualidade no nosso momento, na vida de hoje. Por causa disso? Esse livro ele relata. A maioria dos espíritos que estavam com problemas sexuais, meus irmãos, no plano espiritual, como nós estamos no período de transição, reencarnaram-se todos. Por isso que a gente vê aí essas deturpações e a gente não consegue entender. Porque a maioria desses espíritos estão aqui entre nós. E aí o que é que acontece? Muitos cabeças de vento entram nessa onda. Porque os irmãos vieram com essas perturbações do plano espiritual e estão materializando aqui entre nós. É uma tentação. Né? A história que a gente conversa. Tudo é uma providência divina. Porque neste momento, né, de transição, da separação do joio do trigo, é preciso que a gente esteja atento a tudo isso. A gente vê aí na mídia, na televisão, muita informação. Hoje nós temos a internet, mas é preciso que a gente tenha o discernimento para fazer as escolhas necessárias. E as paixões entram nesse campo. E aí, na pergunta 912, os espíritos perguntam: qual o meio, agora vem, né, o tratamento, qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Quer dizer, o meio de combater essa influência, né, da materialidade do corpo. Os espíritos respondem bem curtinho: praticar a abnegação. A abnegação é o instrumento que a gente precisa utilizar. Olha, isso é meu, mas não me pertence. Seja do mundo sem pertencer a ele. Trabalhemos
com Jesus, buscando Jesus como nossa companhia diária, que a gente vai ter a condição desse discernimento. Mas, gente, novidade ou não, aqui minha tela, não sei por que parou, mas que bom, né? Mas vamos lá, continuar. Infelizmente, vocês não estão lendo, mas eu estou lendo para vocês. Então, pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Este é um problema, porque Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, mas ele também não disse que a infelicidade é deste mundo. Quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, que felicidade é? A felicidade completa. Porque aí está onde? Nos mundos puros. Mas isso não quer dizer que eu não seja feliz neste momento, neste planeta, nesse país amado, belíssimo chamado Brasil. Mesmo diante de todas essas dificuldades, eu tenho que trabalhar isto, essa visão do belo. Eu vou ser feliz também. Eu, particularmente, digo, eu sou feliz. Feliz completamente? Claro, ainda não. Um ser incompleto, ele não tem a sua infinitude, porque nós ainda estamos em construção, mas nós temos essa felicidade, que é a paz interior, que é essa ligação para com Deus no nosso dia a dia, diante de qualquer dificuldade, qualquer problema que possa surgir na nossa vida. Então, pode o homem gozar da completa felicidade? Os Espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Tá vendo? Foi o que eu acabei de dizer. Ser feliz o que possa ser feliz. E aí a gente precisa, meus irmãos, estar preparado para lidar com as circunstâncias. Principalmente agora, diante dessa pandemia, as mortes acontecendo, e aí a gente vê o livro lá no rumo, né, do mundo de regeneração, que o Espírito Filomeno diz que vai morrer muita gente. Veja, a gente recebeu o esclarecimento. Muitos entes queridos vão... Eu não tive até agora nenhum parente meu, nenhum amigo próximo que faleceu diante dessa pandemia, mas pode acontecer. E se acontecer, como é que eu vou estar preparado para lidar com esse momento de dor? Eis que o irmão disse, estamos num momento de prova e expiação, prova e dor. A dor, ela vai acontecer na nossa vida porque o nosso planeta está nessa condição. Agora se diz, o sofrimento é escolha nossa. Se eu perder um irmão, perder minha mãe, que já está aí perto de 90 anos, que a gente cuida com carinho, eu vou sentir dor pela ausência dela. Agora, o sofrimento vai ser uma escolha minha. Eu vou ficar me lamentando, eu vou ficar reclamando, me revoltar porque Deus levou minha mãe, ou eu vou aceitar, ou eu vou me resignar e vou agradecer. Eu sempre costumo dizer, com relação às coisas. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela bem cedo perdeu o esposo, perdeu 2 filhos, e ela ainda hoje se lamenta um pouco. Eu digo, olha, se você for pensar na desencarnação dele, nos processos que teve depois, e só ficou você vai sempre sofrer. A sua escolha foi essa. Mas você pode ter outra escolha. Comece a valorizar o tempo bom que você viveu com eles. Agradeça a Deus o tempo que você teve com eles. Então, as escolhas são pertinentes a nós. E as escolhas são fundamentais para esse processo que a gente possa ter do uso do prazer, dos sentidos e das paixões na vida. Porque Jesus já nos deu esse exemplo. A doutrina espírita nos traz tanta informação sobre isto. E o que nós precisamos agora fazer? Praticar. E esses momentos de tentação nos vêm justamente para saber se nós estamos preparados. E lá na parábola, Jesus tem uma mensagem que ele diz o seguinte: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, Deus, que é soberanamente justo e bom, nos ama. Então, tudo que nos vem é por amor. Tudo que nos acontece, meus irmãos, é por amor. A vida é uma experiência de amor, de amorosidade. O que é que falta, então? Eu perceber isso e caminhar com isso, caminhar com Jesus no coração, no pensamento e nas ações, para que eu possa me fortalecer cada vez mais neste caminho de trabalhar com bom senso, com amor na vida. Bom, meus irmãos, o que tínhamos a falar a vocês era isto.
Espero que tenha contribuído, ter trazido mais algumas informações para vocês, né? E que Deus nos abençoe e que assim a gente possa, né, continuar a nossa caminhada, continuar a nossa vida, tendo esse discernimento e sabendo de que tudo que Deus nos coloca é pelo seu amor imenso que tem. Que saibamos ter esse discernimento e que as tentações seja apenas uma prova, um processo, para que nós possamos galgar padrões, vibrações e estado de alma cada vez mais evolutivo. Obrigado pela presença de vocês. Eu passo a palavra agora para o irmão Douglas para finalizar os trabalhos, Douglas. Nós vamos agradecer, estamos extremamente gratos pela sua palestra, foi muito boa. Os problemas técnicos são problemas secundários, o que vale é o conteúdo da palestra, e foi muito boa. Bom, então vamos agradecer, né? Agradecemos a você essa palestra, foi muito boa. Infelizmente, desses problemas técnicos, mas isso é irrelevante, porque o que vale mesmo é o teor da palestra, isso é que é o importante, e a gente está aqui para aprender a conviver com esses problemas que acontecem, né? Informática tem dessas coisas. Mas vamos, então, vou aproveitar você também para fazer a prece de encerramento em nome do nosso querido Mestre Jesus. Você pode fazer? Pronto, vamos lá fazer. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em teu nome, trabalhando os teus ensinamentos, os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa de amor e de esclarecimento. Agradecemos também, Senhor, aos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos orientam, aos irmãos espirituais que dirigem e coordenam esta casa de oração e trabalho que nos deu a guarita, para que aqui, Senhor, viéssemos colocar os nossos entendimentos, nossos esclarecimentos sobre esse tema tão importante. Sabemos, Senhor, que ele foi primeiramente, Senhor, enviado a mim mesmo, e que através de mim eu pude repassar para todos esses irmãos aqui que estiveram presentes. Que possamos, Senhor, continuar contigo nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. E que um dia, Senhor, possamos dizer como o nosso irmão Paulo disse um dia, que já não sou eu em mim mesmo, mas o Cristo que vive em mim. Que a tua paz, a tua luz se faça presente, que todos aqui presentes, Senhor, possam, aqueles que não estão no seu lar, retornar ao seu lar, ter o seu repouso, Senhor, com a guarita e com o acompanhamento dos nossos irmãos espirituais. Sendo assim, eu passo a palavra para o irmão que coordena e dirige os trabalhos da noite de hoje, na tua santa e divina paz. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para encerrarmos mais uma palestra virtual do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. E aproveitamos para mandar um abraço fraterno aos nossos irmãos do GAN. Ficamos muito felizes de você estar aqui. Que a luz amorosa esteja sempre com todos nós. Boa noite. A boa parte do GAN era do Caminhando, né? Uhum. Não, é verdade. Uma parte uma das pessoas do GAN fizeram parte do Caminhando, de várias pessoas. Mas isso é muito bom, porque mostra que nós somos irmãos em caminhada. Então, obrigado, boa noite a todos e até a próxima palestra, se Deus o permitir.